Hoje eu quero compartilhar uma palavra e o título dessa palavra é Chamados para Marchar. Você poderia repetir isso? E aí eu escolhi essa imagem porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Você está vendo que tem várias setas vindo em oposição, contrárias, e uma grande dizendo, siga em frente. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. A palavra diz que viriam tempos difíceis. Nós estamos enfrentando problema nas escolas, estamos enfrentando problema em todas as áreas. O mundo aí fora, ele foi formatado para te afastar de Deus, para criar oposição à tua fé, para te ganhar a tua alma e te afastar de Deus. Isso é o que está aí fora. Política, sistema de entretenimento, finanças, todas as áreas em Aion, o mundo, ele foi formatado para te levar para longe de Deus. E nós agora, nesse momento como igreja, você foi escolhido para estar nesse momento, nessa história, para fazer parte daquilo que nós chamamos a igreja sendo preparada para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Da mesma maneira como Jesus disse lá, a parábola das 10 virgens, que havia 5 prudentes e 5 nécias. Muitas pessoas estão pensando, não, tudo bem, não vai acontecer nada, mas os sinais estão aí. Algum tempo atrás eu trouxe uma mensagem, um alerta para a igreja que era para se preparar. E algumas pessoas me procuraram com medo, mas pastor, o que vai acontecer? Não é para sentir medo, pelo contrário, é apenas para você se preparar espiritualmente, para você estar fortalecido, porque a oposição vem, as circunstâncias vão ficar cada vez mais difíceis e nós precisamos nos levantar como igreja. Quantos querem? Quantos querem estar preparados? Eu quero me preparar. Eu quero fortalecer a minha fé. Quantos querem fortalecer a sua fé? Eu quero fortalecer a minha família. Eu quero tirar todo o conceito que é do mundo, toda essa oposição, essa formatação para levar os nossos filhos, a nossa família para longe de Deus. Mas eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós vamos nos preparar. E eu trouxe essa mensagem. E o versículo principal dessa mensagem se encontra no livro de Êxodo 14, versículo 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? E sabe, queridos, na vida, uma das coisas mais difíceis é de saber quando é hora de seguir em frente, quando é hora de esperar, quando é hora de sair e de se retirar. Seja qual for a situação. Porque às vezes não sentimos, a gente não consegue ter uma orientação clara de Deus. Porque nessa hora muitas vozes se levantam. Porque não sei se você sabe, nós vivemos num momento onde existe muito barulho, muitas vozes, muita informação ao mesmo tempo. Mas principalmente a do nosso coração. E sabe, queridos, às vezes nos confundimos, pensando que foi Deus quem falou, mas a Bíblia diz que o nosso coração não é digno de confiança. Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aqui Deus nos está mostrando a situação real do nosso coração, dos nossos sentimentos. Inclusive a semana passada, o pastor Estevam trouxe uma mensagem muito poderosa sobre santificação das emoções. E falou muito ao meu coração. E aqui realmente Deus está revelando a situação real e não é digno de confiança. E você já se perguntou o que fazer quando as circunstâncias parecem impossíveis de superar? Você já se perguntou quando as diversidades, as dúvidas vêm? O que fazer? E a resposta, queridos, nós vamos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 14,
onde Deus diz a Moisés para dizer aos filhos de Israel para marchar. Quantos querem marchar nessa manhã? E essa é uma palavra relevante para os dias de hoje. Porque muitas vezes nos encontramos em situações em que precisamos seguir em frente, precisamos avançar, precisamos tomar decisões, mas nos sentimos paralisados pelo medo, pela incerteza, pelas dificuldades. E nessa mensagem, nesse sermão de hoje, nós vamos explorar o que significa marchar com fé. Quantos querem aprender como marchar com fé? E sabe, queridos, e como nós poderemos superar as barreiras que nos impedem de seguir em frente? Tirar os impedimentos, tirar as barreiras e seguir avançando com fé. E como nós poderemos confiar, ouvir a única voz que interessa ouvir, que é a voz do Espírito Santo de Deus. A voz de Deus, a orientação de Deus para nos mostrar o caminho e com o que fazer nesse momento onde as coisas vão ficar mais difíceis. Onde leis vão ser aprovadas, onde situações vão começar a acontecer para calar a nossa fé. Mas eu declaro que nós vamos avançar. A igreja vai avançar, amém? E sabe, queridos, queremos ouvir. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Quantos aqui nesse momento precisam tomar alguma decisão, ou tomaram alguma decisão nessa manhã e precisam de um direcionamento de Deus? Glória a Deus. Sabe, queridos, talvez você simplesmente está aqui hoje procurando uma palavra de encorajamento, uma direção. E eu quero te convidar nessa manhã para você abrir o seu coração e abrir os seus ouvidos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Declare assim: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração. Eu quero abrir os meus ouvidos para receber a Tua palavra, que é viva. Que a Tua palavra seja vida na minha vida. Eu repreendo toda interferência, todo bloqueio, todo impedimento. Eu abro o meu coração, porque eu quero ouvir a Ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Sabe, queridos, Deus me trouxe aqui hoje para te dizer o seguinte: diga ao meu povo que marche. Deus me trouxe aqui para dizer: diga ao meu povo que marche, em nome de Jesus. Toca na mão do seu irmão e diz assim: Deus está te chamando para seguir em frente. Deus está te chamando para marchar. Amém? E sabe, queridos, é muito comum esperar que apareça um momento ideal para avançarmos, para marchar, para experimentar o poder sobrenatural de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus não pensa assim. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, olha o que Deus diz em relação a isso. Ele diz assim: quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então os elementos naturais, como vento, nuvens, são constantemente mutáveis, imprevisíveis. Mesmo quando nós saímos da nossa casa com um dia claro, um céu ensolarado, podemos ser surpreendidos por uma tempestade repentina, principalmente aqui na Flórida. Você sai, daqui a pouco, chuva. Hoje mesmo, saímos de casa, o céu ensolarado começou a chover. O que Deus está nos dizendo nessa palavra é que nós não podemos ficar esperando que tudo esteja favorável, que tudo esteja de acordo, porque não vai ser assim. Diz a pessoa que está do teu lado: meu querido, não vai ser fácil, mas com Deus é possível. Porque existe a oposição, existe a onda contrária, existe o vento contrário, mas em nome de Jesus, Deus é que vai lutar por você. Deus é que vai batalhar. E sabe, queridos, o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. A única coisa que você recebe por graça é a tua salvação. A salvação é por graça, não é
merecimento meu, não é por obras, mas é um dom de Deus gratuito. Ele diz assim: todo aquele que crê no Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus como Salvador, recebe a salvação, recebe o perdão. Mas eu preciso o quê? Confessar. Graça, diz assim, graça é favor imerecido. Mas todas as outras áreas da nossa vida é por esforço. Eu tenho que resistir, eu tenho que lutar, eu tenho que avançar, eu tenho que conquistar. Por isso que diz em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Diga, força. Diga de novo, força. E os que usam a força, o quê? Se apoderam dele. A tua bênção está aí, mas você precisa lutar por ela. Não podemos desanimar, porque você vai ver a história da Bíblia. Haviam muitas pessoas com problemas. Jesus passava, mas existiam umas pessoas que eram diferentes, que elas não se calavam. Elas diziam: até aqui eu cheguei, agora eu quero a minha bênção, agora eu quero o meu milagre. Havia uma mulher, Ciro Felícia, que chegava, tinha uma filha endemoniada, e Jesus estava andando com os seus discípulos, e ela gritava atrás de Jesus: Jesus, tem misericórdia, minha filha está muito endemoniada. E ela seguia por um longo percurso, e os discípulos mandavam ela calar a boca, mandavam ela ficar quieta, porque aquele povo, Ciro Felício, era um povo muito orgulhoso, um povo que perseguia os judeus, que faziam muito mal para eles. E os discípulos tentavam afastar ela de qualquer maneira, e a mulher perseguia e continuava clamando. Até que uma hora Jesus disse assim: não se pode dar pão aos cachorrinhos. E aquela mulher, numa atitude de humildade, ela reconhece, que ela fala: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando Jesus vê essa atitude de humildade, ele dá a bênção dela. E quantos outros exemplos você vê na história? Aquele cego que jogou a capa e gritava: tem misericórdia de mim. Aquela mulher com fluxo de sangue que atravessou aquela multidão e tocou as vestes de Jesus. Todas essas pessoas foram pessoas que lutaram por força para receber a bênção e alcançaram algo do Senhor. Jesus está buscando esse tipo de gente hoje. Pessoas que não vão se acomodar com a situação, dizer: não, é assim mesmo. Não é isso, querido. Nós vamos nos levantar. Onde estão os valentes? Onde estão aqueles que querem conquistar o reino por força nessa manhã? Amém? E sabe, queridos, vamos vencer as tentações da carne, estabelecer o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso que lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro nos dá uma orientação dizendo o seguinte: sendo assim, esforcem-se diligentemente por acrescentar à vossa fé a boa conduta, além do conhecimento. Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que se esforçar, você tem que ser diligente para acrescentar à vossa fé, não apenas uma fé da boca para fora, mas uma fé que vai ter uma ação correspondente. Aqui a boa conduta significa aquilo que eu professo de fé, eu tenho que ter uma ação correspondente a essa fé. Uma atitude que respalda o que eu declaro por fé. E aí, além disso, eu tenho que acrescentar o conhecimento da palavra de Deus. Sabe por que existem tantas heresias hoje? Sabe por que a gente vê tanta coisa rara acontecendo no mundo evangélico? Porque o meu povo, diz a palavra, perece por falta de conhecimento. Então as pessoas começam a inventar coisas que não têm nada a ver com a palavra, que são pura heresias. Mas Deus quer levantar um povo que tem o conhecimento da palavra. Como aquela igreja de Beriana, aquela igreja de Bereia, que eles olhavam e checavam. Isso é bíblico. Isso está escrito. Onde está? Porque a Bíblia, ela se interpreta. A Bíblia. Tudo que você vê na Bíblia está ali. Existe a concordância. E nós precisamos ter conhecimento. Quantos querem conhecer mais a palavra? Sabe, queridos, o exemplo de Israel no livro de Êxodo, depois de 400 anos de escravidão, as pragas do Egito, até que chegou a última praga. A última praga todos conhecem, que nós celebramos aqui na Páscoa, que foi, tinha que ungir os umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro,
Porque naquela noite o anjo da morte iria levar todos os primogênitos do Egito que não tivessem a marca do cordeiro na sua casa. E ali, todos sabem, houve uma mortandade imensa no Egito. E aí o povo é liberto. E olha o que acontece em Êxodo 12, 31. Naquela mesma noite o faraó mandou chamar a Moisés e Arão. E lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. E aí o povo começa a receber ouro, prata, tudo que os egípcios tinham de valor, eles deram para o povo para que eles fossem embora rápido. Porque bateu pânico, desespero. E nós sabemos que quando eles chegaram no meio do caminho, o faraó muda de ideia. Em Êxodo 14, 9 diz assim: os egípcios perseguiram os israelitas com todos os seus cavalos, carros de guerra, e alcançaram o povo de Israel quando eles estavam acampados junto ao mar. Quando os israelitas viram que o faraó se aproximava cada vez mais, ficaram com muito, o quê? Medo. E começaram a gritar pedindo ao Senhor para ajudá-los. E sabe, igreja, nesse momento, nós temos o primeiro grande perigo que nós vamos enfrentar. É que quando nós levantamos os nossos olhos e vemos os nossos inimigos, e vemos os nossos problemas, vemos as circunstâncias diversas, esse é o primeiro perigo que nós enfrentamos, principalmente no tempo que nós vivemos. É natural você sentir medo ao desconhecido, mas é importante lembrar que o medo não deve nos paralisar. A força, a valentia, a coragem, não é ausência de medo, mas é a capacidade de enfrentá-lo com fé. A capacidade que você tem de receber apoio dos irmãos em oração e poder enfrentar. Você está sentindo medo em alguma coisa? Eu quero te dizer que você não vai poder enfrentar nada disso sozinho. Seja tribulação, seja um problema, seja uma situação difícil, nós não vamos poder enfrentar sozinho. Por quê? Porque tudo que você vai poder enfrentar, seja no presente, seja no futuro, a graça de Deus e a misericórdia de Deus vai te alcançar, porque não é na minha força, é na força do Senhor. Eu não vou poder e você não vai poder enfrentar nada sozinho. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E essa graça vai estar disponível para você em qualquer situação, por isso não tenha medo. E aí, sabe, queridos, eu quero te dizer, nós precisamos do apoio dos irmãos e nós precisamos ter uma atitude proativa em algumas coisas. Sabe, queridos, porque muitas coisas, se nós deixarmos, o que você não cuida, ela desmorona. O que você não cuida, você perde, você acaba sendo prejudicado. Por exemplo, o casamento, teu matrimônio, você casa, se você não alimenta, se você não cuida, se você não coloca lenha na fogueira, e você não começa a criar um ambiente onde você vai alimentando o seu relacionamento, a sua comunicação, todas as áreas desse matrimônio, você deixa, ele vai esfriando. As pessoas vão vivendo no mesmo ambiente, na mesma casa, como roommate. Sabe o que é um roommate? Uma pessoa que vive no mesmo lugar. E isso não é o que Deus quer para o nosso casamento. Deus deseja que você tenha um ambiente de amor, de comunhão, de intimidade, que você tenha uma cama aquecida, que você possa desfrutar do que Deus tem dado para a sua vida, para o seu matrimônio, mas você precisa ser proativo. Muitas vezes a gente deixa.
E o tempo vai passando. E sabe, queridos, Deus não quer que seja assim. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar teu matrimônio. E se Ele abençoa o teu matrimônio, Ele abençoa os teus filhos. E você vai servindo de modelo para esse mundo que diz que o matrimônio está falido, que não é mais assim. Mas eu vim aqui hoje para dizer que Deus quer derramar uma unção fresca no teu matrimônio. Sabe, queridos, nós precisamos muitas vezes confrontar as situações. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Então nós poderemos vencer qualquer desafio que nos apresente. O povo do Egito estava ali na situação. Chegou o problema. O grande exército de Faraó cercou. E aí eles começaram a ter dúvidas, questionamentos da decisão de ter deixado o Egito. Em Êxodo 14:11 diz assim: e foi por não haver sepulcros no Egito que nos trouxe para morrer nesse deserto? Por que você fez isto? Por que nos tirou do Egito? Sabe, queridos, eles partiram totalmente desarmados. Eles não tinham como oferecer qualquer resistência. E quando souberam que o inimigo se aproximava, quiseram voltar. Focaram na direção errada. E eu te faço uma pergunta. Por que será que na hora da luta, na hora da adversidade, na hora do problema, nós focamos na direção errada? Por que será? Não precisa responder, amém? Diz para a pessoa ao teu lado, não precisa responder essa pergunta. Por que será? Sabe, queridos, talvez você já tenha enfrentado uma situação assim, que tomou uma decisão que parecia certa. Mas as circunstâncias adversas foram tantas que você se sentiu encurralado e sem uma saída, querendo desistir. E eu quero te dizer que a dúvida, diz a palavra lá em Tiago, que aquele que tem dúvida e questionamento é como a onda do mar, sendo levada de um lado para o outro. E aí ele diz lá no versículo 7, não pense que esse homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, quer dizer, espírito, mente dividida. Então nós temos que ter o quê? Uma decisão que aquilo que Deus nos trouxe, Deus te trouxe para aqui, se Deus te trouxe para esse país, se Deus te colocou nessa igreja, é porque Ele tem um chamado, Ele tem um propósito, e você não pode ficar olhando para trás, vou desistir, vou embora, porque se o Senhor te colocou aqui, é porque Ele quer fazer uma obra na tua vida. E você tem que permanecer firme, crendo, está difícil, pastor. A situação está difícil, agora querem lançar uma lei aí que vão perseguir os imigrantes aqui na Flórida. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle. Deus é que está cuidando, Deus nunca desampara o justo. Deus nunca desampara, queridos. E talvez você pode estar se sentindo assim e se perguntar por que eu entrei nessa? Por que eu tomei essa decisão? E sabe, a primeira consideração que eu quero fazer nesse dia é que Deus está no controle. Segura na mão da pessoa e diz assim, Deus está no controle, querido. Deus te ama. Sabe, queridos, você ou alguém da sua família está passando por um problema de saúde. Eu quero te dizer que Deus está no controle. Eu não sei, você pode estar passando por uma crise, um problema financeiro, mas eu quero te dizer nessa manhã que Deus está no controle. Você pode estar passando por um problema de imigração, justamente com tantas coisas que estão dizendo, eu quero te dizer que Deus está no controle. Deus está no controle. Deus nunca vai perder o controle. Ele dirige, Ele controla os corações. O coração do rei está na mão do Senhor. É como um rio que Ele inclina para onde Ele quer. Olha o que aconteceu em Êxodo 14. E o Senhor falou a Moisés e disse-lhe, ordena aos israelitas que deem a volta, acampem em Pi-Hahirote e Migdol e o mar. Acampe-se ali à beira do mar. Mais uma vez endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá.
Olha só o que ele diz aqui. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Muitas das coisas que nós passamos é porque Deus quer manifestar a glória dele nas nossas vidas. Deus quer se revelar através desse problema, através dessa dificuldade, através dessa luta. A glória de Deus vai se manifestar. Ele planeja, ele dirige, ele controla e Deus está no controle. E sabe, olha o que ele diz aqui: por meio do faraó e de todo o seu exército, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Não foi o diabo que endureceu o coração de faraó, foi Deus. Para manifestar a glória do Senhor e ficar registrado que Deus está no controle e que Ele faz todas as coisas. E nós fomos colocados aqui. Vivemos em uma situação contraditória entre o já e o que ainda não. Estamos salvos, mas ainda não estamos nos céus. Somos mais que vencedores, mas passamos por lutas. Somos pressionados, mas não vamos ser desanimados. Muitas vezes ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, amém? E sabe para quê? Porque esse tesouro é colocado em vasos de barro para que a excelência da glória seja de Deus e não minha nem tua, amém? Isso é que é o poder que está dentro de nós para que a glória de Deus seja manifestado. E sabe, queridos, nós já recebemos uma promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas às vezes nem todos ainda estão nessa. E eu quero te dizer, Deus está no controle. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Porque as promessas de Deus, como é que Deus vai fazer? Ele é um Deus maravilhoso, que Ele tem estratégia, Ele faz coisas diferentes da maneira que Ele quer. Então, se Ele não vai abrir o mar, Ele vai fazer andar pelas águas. Se Ele não fizer andar pelas águas, Ele vai fazer de alguma maneira sobrenatural, e eu vou receber a promessa que eu e a minha casa, você e a sua casa servirão ao Senhor. Porque é uma promessa. E as promessas de Deus não voltam atrás. E sabe, queridos, quando passamos por provações que parecem muito fortes, passamos por lutas, nós estamos inclinados a agir de duas maneiras. A primeira é covardia e a segunda é precipitação. A covardia levaria o povo a se render aos egípcios, clamando por ser aceito como escravos. Agora eu te pergunto, você já enfrentou algum problema em seu casamento? Covardia é quando você admite a hipótese de desistir, de divorciar. Isso é covardia, porque Deus diz, eu odeio o divórcio. Quando você enfrenta um problema e você não quer lidar com o problema, e você começa a negar o problema, como se negando ele vai desaparecer. Não vai desaparecer, o problema vai se colocando maior e mais difícil. Covardia é isso. Deus restaura, mas faz disso, a parte disso é mudar no nosso caráter, é trabalhar a nossa vida, é mudar o nosso coração malvado, como o pastor Esteva disse a semana passada, mexer nesses sentimentos todos descontrolados, cheio de problema, e transformar num coração puro, num espírito reto, homens e mulheres valentes para essa geração, amém? Agora olha só em 2 Timóteo 1,17 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Temos que enfrentar, vamos lutar, vamos resolver, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Vamos ler esse versículo juntos, eu quero que você guarde bem isso no seu coração. 1, 2, 3. A segunda coisa é a precipitação. Faria com que o povo enfrentasse o exército egípcio e eles teriam sido totalmente eliminados.
A pressa e a precipitação podem ser inimigas da sabedoria e da cautela. Onde está isso? Em Provérbios 14:16 diz assim: os sábios são cautelosos e evitam o perigo. Os tolos, confiantes em si mesmos, apressam-se imprudentemente e sofrem as consequências. Muitas vezes aqueles que agem de forma imprudente, excessivamente confiante, encontram-se em situações difíceis, perigosas e criam muitos problemas. Sofrem a consequência das suas ações. Em Provérbios 16:18 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Aí que está o problema, onde nós, como povo de Deus, devemos vigiar muito. A soberba e a altivez. Isso desagrada ao Senhor. É um sinal de queda. Mas nós, como povo de Deus, amém? Onde estão os valentes aqui nessa manhã? Como diz em Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em quem? No Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Eu queria que você declarasse isso com fé, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus a esse Deus? Aleluia, porque é Ele. Nós confiamos nele, naquilo que Deus faz e naquilo que Ele fará. E sabe, queridos, eu quero te dizer que hoje é hora de avançar. É o tempo que Deus está nos chamando para marchar. Talvez você falasse, pastor, está difícil. Mas eu quero te dizer que nós não vamos poder enfrentar nada sozinhos. Quero repetir, nós não vamos poder enfrentar nada sozinhos. Nada disso, sozinhos. A graça de Deus vai estar conosco. O poder de Deus. Seja um problema pequeno, seja o que você já tem enfrentado, seja o que você vai enfrentar, Deus vai se manifestar e Deus vai operar, trazendo poder, trazendo força, trazendo coragem, trazendo visão, para que você possa saber o que fazer. Amém? Eu quero declarar isso sobre nós, mas é hora de avançar. Deus sempre vai trabalhar em parceria conosco. Precisamos fazer a nossa parte, que é marchar. Dá mais uma sacudida aí, prepara para marchar, querido. Deus conta com você. Precisamos fazer a nossa parte. Isso significa não fazer as coisas por impulso, não é isso. Significa seguir adiante com perseverança, sem dar crédito ao desânimo, aos obstáculos, nem olhar para trás. Indo sempre na direção das promessas de Deus. Quantos querem seguir em direção às promessas de Deus? E sabe, queridos, no livro de Êxodo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje os fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. É interessante que toda vez que Deus vai fazer um milagre, vai fazer um mover tremendo, Ele pede para o povo se calar. Ele fala... Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, o primeiro grande obstáculo que eles iam enfrentar era Jericó. E Deus dá uma estratégia para o povo, mandando eles rodear por 7 dias. Mas Ele disse assim: vocês não vão dar nenhuma, vocês vão ficar calados. E no 7º dia vocês vão dar uma volta, calados. E quando terminando a volta, vocês vão gritar com toda a força, com tudo que você tem, com tudo que está dentro de você, e você vai declarar o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? As muralhas caíram.
Por que que Deus nos pede para ficar calados? Por que que a palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor? Sabe por quê? Existe poder na nossa língua. Posso trazer vida ou posso trazer morte. Posso trazer bênção, êxito ou posso trazer destruição. Posso trazer ânimo, força ou posso desanimar, frustrar projetos, cancelar situações. Por isso que é tão importante você entender que quanto menos você falar numa situação difícil, quanto menos você abrir a boca, você vai receber de Deus a orientação e a bênção de Deus. Porque na nossa palavra, a palavra pode trazer vida e trazer morte, poder na língua. Lá no livro de Tiago diz que a língua é como um fogo que incendeia toda uma floresta, é peçonhenta, é venenosa, pode destruir, mas Deus quer que você use a palavra para trazer vida, para trazer restauração na sua casa. Cuidado com o que você tem falado. E Deus está dizendo, aquietai-vos, que eu sou o Senhor. Com muito amor, diz assim, meu amigo, ó, quietinho, fecha aí, fala aí para a pessoa. Cuidado com o que você tem falado. Ó, faz assim, zip. Quantos querem receber a bênção de Deus? Então você vai vigiar no que você vai falar. Quando vier o problema, você fala, deixa eu lembrar o que o pastor Marcos falou. Zip. Fecha a boca e Deus vai dar estratégia e você vai confiar no Senhor. E olha o que diz o 14: e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Fique quieto, porque é o Senhor que vai pelejar, é o Senhor que vai lutar a sua batalha. Confiando, Senhor, eu vou ficar quieto, eu vou me calar, eu vou me aquietar no Senhor, porque eu sei que o Senhor está lutando por mim. O poder das nossas palavras. Então o versículo 15 disse assim, então o Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar seco. E diante da situação, Moisés disse ao povo, não temais. De novo, não temais. E essa é uma expressão usada por Jesus no barquinho, quando ele estava com discípulos no meio daquela tempestade. Quando os discípulos enfrentaram a tempestade, a primeira coisa que Jesus disse, não temais. Inúmeras vezes essa expressão aparece na palavra. Josué pronto para entrar na terra prometida. E aí ele começa a ver o povo e sabia o que ele ia ter que enfrentar. O que Josué teve? Pode falar. Teve medo. Fala. Medo. Josué teve medo. E olha o que o Senhor disse a ele. E olha o que o Senhor está te dizendo nessa manhã. Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, significa não tenha medo. Ele estava com tanto medo que ele estava apavorado. Quantos já sentiram assim em alguma situação? Glória a Deus. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus está com você e Ele está dizendo, não se apavore, não tenha medo, o que está por vir, vai estar por vir porque está escrito, mas nós não podemos ter medo, nós temos que nos levantar, nos preparar espiritualmente, fortalecer a nossa fé, porque Deus está cuidando, Ele está conosco e Ele te escolheu para estar nesse momento, nessa geração, nesse momento onde a igreja vai ser preparada para ser levada. Sempre há uma parte da situação que Deus quer trabalhar. Quantas vezes em meio das dificuldades, nós esperamos que Deus faça tudo, inclusive a minha parte, a sua parte. Sempre há uma parte da solução que cabe a nós. A nossa parte Deus nunca vai fazer.
Diga ao povo que marche. Deus abriria o mar. A parte do povo era marchar. Assim como igreja, queridos, como povo de Deus, cabe a nós agir. Cabe a nós atuar. Deus pede ação. Deus pede envolvimento. Deus pede a tua participação. Deus pede coragem. Deus pede fé. E Deus pede consagração, que significa santificação. Santificai-vos hoje, e eu farei maravilhas amanhã. Você está fazendo a sua parte? Quantos aqui estão fazendo a sua parte? Glória a Deus. 1, 2 pessoas disseram amém. Quantos aqui estão fazendo a sua parte? Melhorou, 5 pessoas. Vou perguntar de novo. Quantos aqui querem fazer a sua parte? Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui querem fazer a sua parte? Em nome de Jesus. Isso é querer, isso é força. É quando eu levanto, eu posso estar aí, como está, os joelhos estão meio trôpego, luta por todo lado, mas o pastor está perguntando e o Espírito Santo está me pedindo, eu quero. Quantos aqui querem fazer? Amém. Sabe, queridos, é isso que nós teremos, é isso que nós queremos fazer. E aí tem aquela história, se ninguém quiser, eu quero. Meu pai pode não querer, meu irmão pode não querer, meu amigo pode não querer, mas se ele não quiser, eu quero, amém? Quantos aqui podem dizer, se ninguém quiser, eu quero? Declare isso, vai, de novo. Se ninguém quiser, de novo, se ninguém quiser, em nome de Jesus, é isso que nós temos que decidir hoje. Ninguém quiser, eu quero. Você quer? Você quer? Então, queridos, derrubar gigantes é a parte de Deus. Lançar a pedra com a funda é a parte de Davi. Derrubar muralhas de Jericó é a parte de Deus. Rodear as muralhas calados foi a parte do povo. Mandar fogo do céu é a parte de Deus. Restaurar o altar e desafiar os profetas de Baal foi a parte de Elias. Fechar a boca dos leões é a parte de Deus. Orar 3 vezes, mesmo debaixo de ameaças, foi a parte de Daniel. Aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida é a sua parte. A parte de Deus é a entrada garantida no reino dos céus. Deus que dá a salvação por graça, mas a sua parte é reconhecer e aceitar Jesus. Uma das coisas mais difíceis que nós vamos enfrentar, como eu te disse no início dessa mensagem, é saber principalmente como tomar decisões. Devido a tantas mudanças, tantas circunstâncias que vão acontecendo e vão começar a acontecer no sistema financeiro, no sistema político, no sistema que vão começar a mudar as coisas muito rápido. O que fazer? Como é que eu vou tomar a decisão? Qual o lugar certo de eu estar? E essa é uma das coisas mais difíceis para saber quando é hora de seguir, quando é hora de ir em frente e de saber o caminho. Você vem no mundo natural, você está andando numa estrada e você vai ver placas. É muito fácil você se conduzir hoje aqui dentro dos Estados Unidos. Tem placa para todo lado e você sabe, vou para o norte, sul, para o oeste, vou para essa cidade e você vai encontrar. Com Deus não é assim. Com Deus é por fé. O meu justo viverá por fé. Fé é o seguinte, eu faço primeiro e o milagre vem em seguida. Eu obedeço primeiro e aí eu vou entendendo a situação. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela que eu te mostrarei o lugar. Abraão poderia perguntar, mas para onde eu vou? Para norte, para sul, para que cidade? Deus não disse. Abraão teve que começar a caminhar, começar a andar um passo atrás do outro, e aí
foi aonde Deus foi mostrando. Josué também, antes de entrar na terra prometida, ele prepara os sacerdotes, ele manda o povo entrar, e ele diz, olha, quando o povo tocar o pé na água do Jordão, o rio vai se abrir. Eles tiveram que ir, molhar o pé, para receber a bênção, para poder entrar na terra prometida. Sabe, queridos, à medida que nós avançamos com fé, nós vamos ver com mais clareza. E sabe como funciona com Deus? Eu vou te dar uma chave hoje para que você possa tomar a decisão que você precisa tomar. Receber direção de Deus para esse momento. Seja nos seus relacionamentos, seja na sua situação que você precisa hoje saber o que fazer. Em Isaías 30, 21. E aqui está essa chave poderosa para a sua vida, para a minha vida. Como Deus trabalha quando Ele vê um homem e uma mulher que caminham por fé, que obedece por fé, mesmo sem entender muito, mesmo que muitas coisas não façam sentido, e você começa a obedecer, e você começa a fazer, dando pequenos passos de fé, e diz em Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra, que está onde? Olha como é diferente. Normalmente a gente quer que alguém mostre o caminho. Vá na frente, vai me mostrando o caminho. Porque eu não sei, com Deus não é assim. Com Deus você caminha. E você vai por fé. Você não está enxergando. Mas a palavra diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. E eu começo a andar por fé, eu começo a atuar por fé. E a voz de Deus vai me dizendo o quê? Esta palavra que virá de trás de ti, dizendo, este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda, amém? E à medida que você vai avançando, você vai vendo com mais clareza, você vai recebendo a revelação, e Deus vai mostrando e vai te dando vitória em cada área da sua vida. Mas você precisa se levantar, e você precisa começar a obedecer, andando por fé, porque Deus vai abrir o mar, ou vai fazer você andar pelas águas, e Deus vai mudar as circunstâncias. Quantos querem caminhar com fé? Quero chamar o ministério de louvor. E eu quero concluir essa mensagem hoje. Queridos, vamos caminhar. Quantos querem caminhar aqui? Quantos querem marchar nessa manhã? E essa palavra vai nos levar a tomar as decisões corretas. As decisões que agradam ao Senhor. Sem medo. Posso até sentir. Mas Deus vai me dar um espírito de valentia, de coragem, que eu vou poder enfrentar qualquer situação. Porque não sou eu, não é você, mas é o Senhor. Que está em você, o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer que é importante lembrar que hoje é a hora de avançar. Igreja, eu quero repetir, hoje é a hora de avançar. Hoje é a hora de avançar. Anima o teu irmão aí, fala assim, prepara porque hoje é a hora de avançar. Esse é o tempo. Essa semana estava aí o Fred me contando aí a situação que está acontecendo aí no Doral, nas escolas. Existem vários adolescentes que foram presos esses dias por ameaçar a morte, professores. E tem acontecido com muita frequência. E muitos pais estão preocupados. Porque isso tem se proliferado, o inimigo tem usado isso para causar pânico. E a gente estava orando sobre isso. Ontem até tivemos a reunião de homens, foi uma bênção. Cadê o Tarcísio? O Tarcísio está lá atrás, né? Foi uma bênção, oramos, passamos um tempo de intercessão, um tempo de oração. Todas as vezes, agora todos os meses nós vamos estar nos reunindo, homens, para nos levantar. Como diz, levantar mãos santas e interceder por esse momento. Cobrindo os nossos filhos, cobrindo a igreja. Não sei se você sabe, existe um cerco de proteção através na sua vida, na sua casa. Amém. Existe um cerco de proteção. Quando Satanás se apresentou diante de Deus para falar de Jó, ele disse, mas o Senhor coloca um cerco de proteção na vida dele?
tudo que ele tem está protegido. E aí nós sabemos que existe um cerco de proteção. Deus protege aqueles que o servem, e Deus tem um cerco de proteção na sua vida, na sua casa, nos teus filhos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. É uma promessa. Não tenha medo. Vamos enfrentar, sim. Vamos orar por esses que estão aí fora, desesperados, sem esperança. Mas Deus nos chamou para avançar. Vá até o final. Diz aí, se prepare, vá até o final, não desista. E por último, a obediência à palavra de Deus traz a bênção e traz esse cerco de proteção. Em Êxodo 14, 26 diz assim: o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, de forma que as águas fechem sobre os egípcios, sobre os carros e cavaleiros. E as águas sepultaram-nos todos os carros condutores de todo aquele grande exército do faraó, que pretendia alcançar Israel através do mar. Nenhum só sobreviveu. Mas o povo de Israel pôde atravessar o mar como por terra seca, porque as águas formaram uma parede de ambos os lados da passagem. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo, e creu no Senhor e no seu profeta Moisés. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você nesse momento, e quero pedir em nome de Jesus. Baixa um pouquinho a luz, por favor, Léo. Queria orar, porque eu sei que muitos aqui precisam saber, precisam tomar decisões. Talvez você se encontre nesse momento difícil. Talvez você está passando por uma luta. Talvez você tenha enfrentado uma circunstância. Talvez essas notícias te mexem com você. Mas Deus me trouxe aqui hoje, como profeta do Senhor, para te dizer: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Esse é o tempo que Deus está levantando a igreja para ser luz, para ser sal, para transformar esse ambiente de caos em ambiente de restauração, de cura e de poder. E Deus nos disse que é esse o momento de ter o Espírito excelente. Não importa se olhamos ao nosso redor, vemos momentos propícios ou adversos. Esse é o momento. Esse é o momento que o Espírito Santo de Deus se está movendo e se vai mover de uma maneira poderosa. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Você que precisa de uma decisão, você que precisa saber o que fazer, você precisa nesse momento de um milagre, de restauração em qualquer área da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você primeiro, antes de eu orar, eu quero que você entregue essa situação diante de Deus. Eu quero que você faça uma oração entre você e Deus, enquanto o Jorginho vai ministrando aqui. E você vai orar primeiro, e depois eu vou fazer uma declaração com você, em nome de Jesus. Pode ministrar, Jorginho. Em nome de Jesus. Graças, Senhor. Aqui estamos. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão lindo assim. Em nome de Jesus. Que era lindo assim. Meu não esperar. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Em nome de Jesus. Eu não imaginava que era lindo assim.
Abre o seu coração, querido. Deus está declarando para você que é tempo de avançar, é tempo de marchar. Quero que você levante a sua mão nesse momento e comece a declarar: Senhor, eu estou aqui. Conta comigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar o poder do Espírito Santo sobre a tua vida nesse momento, tirando toda e qualquer área que possa estar estancada. Toda palavra de acusação contra você caia por terra agora. Toda palavra de derrota, toda palavra de frustração, de desânimo, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro agora que você é vencedor, que você agora está recebendo o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro esse poder sendo manifestado na sua vida, levantando, dando força, dando poder, dando ousadia, dando valentia, em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão. Toda arma forjada contra você não prevalecerá, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu declaro agora, Senhor, uma unção de alegria, uma unção de força, em nome de Jesus. Abre os olhos, aqueles que precisam, Senhor, aqueles que estão desanimados, pensando em voltar, pensando em sair, em nome de Jesus. Tira toda palavra contrária, toda palavra de derrota, em nome de Jesus. E eu declaro, oh Senhor, que nós vamos avançar, em nome de Jesus. Nós vamos marchar como um poderoso exército, aquele exército que o Senhor chamou, oh Pai amado, em nome de Jesus, para marchar, para não olhar atrás, para não desistir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Pode dar um glória a Deus. Levanta a sua mão agora e faça essa oração comigo. Deus, eu creio que verei o impossível acontecer. Entendo que não posso ficar parado, perplexo, diante das adversidades. Preciso seguir em frente, marchando com fé, para obedecer aquilo que o Senhor me mandou. Estou pronto para vencer o desânimo, a reclamação e o medo. Contigo eu sei que eu estou progredindo, que eu estou protegido, que eu estou abençoado. E o Senhor mostrará a direção correta, em nome de Jesus, amém.